Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Esse é o curso de História da América Contemporânea da graduação em História da Universidade Federal do Amapá. Eu me chamo Daniel Chaves, sou o professor responsável pela oferta da disciplina nesse semestre e nós vamos trabalhar na sessão de hoje com um conteúdo bastante importante, né? O conteúdo inicial do nosso curso, que, como nós vimos na primeira sessão, já está todo aqui planejado. Qual é esse primeiro conteúdo? É esse conteúdo que vocês estão assistindo aqui em tela. O conceito de América Latina, possibilidades e limites. Esse que é um conceito extremamente importante. Nós vamos falar de vários outros conceitos ao longo do curso. O curso está largamente estruturado em torno de conceitos. E nós vamos trabalhar essas sessões como verdadeiros módulos de conteúdo, em que pouco a pouco, de uma forma adaptada ao digital e remoto, ao ensino à distância, assíncrono, principalmente assíncrono, nós vamos trabalhando com os conteúdos de modo a torná-los seriais e, ao mesmo tempo, modulares e inteligíveis para você que está assistindo o curso. Tudo bem? Então, para a gente começar a falar desse conteúdo, a gente sabe que o conceito de América Latina talvez seja um dos conceitos mais importantes quando a gente está falando aqui sobre história da América. Por quê? Porque nós, nos últimos anos, estamos assistindo progressivamente à ascensão desse conceito em grau de importância, em importância não só do ponto de vista retórico, discursivo, linguístico, mas do ponto de vista de uma construção geopolítica, que é um pouquinho do que a gente vai ver na sessão de hoje. Então, basicamente, nesse conteúdo que a gente vai dar, esse primeiro conteúdo do curso, nós vamos tentar trabalhar com os limites práticos, operacionais do conceito de América Latina. Tudo bem? Vamos em frente. A pergunta central dessa sessão é essa: o conceito de América Latina é um conceito válido? Nós podemos falar em América Latina para falar sobre essa região? Vamos tentar fazer um pouquinho da deontologia desse conceito, né? Vamos tentar compreender de onde ele veio para onde ele foi. Não existe um consenso sobre a origem do termo América Latina. O termo se refere usualmente a um grupo de países diversos no hemisfério ocidental, como nós temos hoje praticamente convencionado. Existe uma linha que divide o mundo em hemisfério norte e sul, que é a linha do Equador, e uma outra linha, todas as duas imaginárias, que dividem o mundo entre hemisfério oriental e ocidental, que é o meridiano de Greenwich, que passa por cima da cidade de Londres. Então, o que a gente está chamando aqui de hemisfério ocidental seriam as Américas, como terra firme, evidentemente. Ok? Então, esse termo se refere a um grupo diverso de países desse hemisfério ocidental, onde línguas românicas ou latinas, como o espanhol, majoritariamente o espanhol, enormemente o espanhol, o português e, em menor escala, o francês, são predominantemente faladas. É natural que nós estejamos aqui tratando com uma questão de uso e de expressividade do uso em termos quantitativos e oficiais desses idiomas. Isso não quer dizer que nós não tenhamos outros troncos linguísticos autóctones ou originários no continente, o que imediatamente já lança luz a nós sobre uma primeira discussão da validade heurística do conceito de América Latina. A América não é netamente, naturalmente, um continente latino, mas o processo de conquista, de colonização, de dominação das Américas ocorreu sob o signo dos idiomas românicos ou latinos ou neolatinos, mais provavelmente. Tudo bem?
Então, é importante a gente contextualizar isso para a gente compreender por que a gente está chamando de América Latina. Não é por nenhuma influência, por favor, pessoal, do Império Romano, nada disso, que não cruzou o oceano. Quem cruzou o oceano foram os europeus, cujas línguas eram, em sua enorme maioria, esmagadora maioria. Claro que nós temos a questão anglo-saxã, por um lado, e por outro, a questão neerlandesa. Mas a gente praticamente não vai tratar agora exatamente desse assunto. Então, as línguas ibéricas e o francês, os idiomas neolatinos da modernidade, são predominantemente falados por se tornarem línguas oficiais, por serem a língua da conquista. O termo América Latina é naturalmente, como a gente está vendo aqui, mais amplo do que a América Hispânica, que se refere usualmente aos países de língua espanhola. Exemplos de países de língua espanhola: Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru e Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá, Cuba. São vários países que são latino-americanos e são hispano-americanos, porque falam o espanhol. Mas isso não quer dizer que esses países todos da América Latina sejam hispânicos. O Suriname não é um país da América Hispânica. O Brasil não é. Agora, o Brasil é um país da Iberoamérica. Por quê? Porque o português e a colonização majoritariamente portuguesa, a dominação portuguesa sobre o Brasil, se deu a partir de uma plataforma do iberismo, que é uma discussão muito grande da nossa herança no continente. Ok, pessoal? Só para clarificar, só para tornar mais nítida a expressão do que são esses conceitos, esses nomes usualmente expressos. Segundo um dos textos que é a nossa referência bibliográfica, que eu vou mostrar inclusive para vocês aqui agora, o texto do Leslie Bethel, que é professor emérito de História da América Latina pela Universidade de Oxford, da Inglaterra, e é pesquisador associado ao Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea do Brasil, o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Esse é um texto que a gente utilizou, ele está disponível para a leitura de vocês, não vou entrar no mérito dos pormenores, é um texto extremamente rico, extremamente repleto de referências que são importantíssimas para o debate, talvez seja em língua portuguesa o texto de maior densidade em referências e reflexões, exatamente por isso ele foi indicado aqui para ser a nossa bibliografia. É um texto da revista Estudos Históricos do Rio de Janeiro, publicado em 2009, no volume 22, o número 44. Ok? Vamos voltar aqui. Segundo o Leslie Bethel, o professor Leslie Bethel, nós temos, há algumas décadas, um certo consenso que o termo América Latina ele é um termo de origem francesa, ele é afrancesado. Seria, nesse caso, o uso derivado de uma expressão recorrente entre intelectuais franceses da época. Qual época? A década de 60 do século XIX, para empregar e justificar a presença francesa do Napoleão no México, Napoleão III, vale lembrar, por volta dessa década. Esse argumento se fincava em uma tida por afinidade cultural e linguística que, por sua vez, proporcionaria uma certa unidade entre esses povos, possibilitando a tais países, em sua parceria estratégica com a França, uma reação contra o imperialismo anglo-saxão, não só britânico, mas também, principalmente, dos Estados Unidos, que, à luz de quase 100 anos do seu processo de independência, já eram uma potência regional significativa. Ainda não era uma potência mundial, mas sim era uma potência de natureza regional. De toda a bibliografia, nós temos uma menção bastante referenciada a um panfleto publicado pelo intelectual chileno Francisco Bilbao, enquanto morava em Buenos Aires. Ele que é chileno, mas faleceu em Buenos Aires, em função de um exílio político, chamado Iniciativa da América, ideia para um Congresso Federal das Repúblicas.
Há várias outras referências contemporâneas, como a do Justo Arosemena, que era um senador do que hoje é Panamá, na Colômbia, no mesmo ano, também se referindo à América Latina, num periódico neogranadino. Como a gente chama de neogranadino, é uma outra forma de praticamente chamar o gentilício colombiano. E várias outras obras da época, como vocês vão poder encontrar no texto do Leslie Bethel, vão fazer essa menção. Então, nós podemos dizer que a ideia de América Latina é uma ideia aproximada da metade do século XIX e é consequência direta de dois processos que são, por sua vez, consecutivos. Em primeiro lugar, a descolonização formal, institucional das Américas com a independência entre 1808 e 1825 de praticamente todas as possessões territoriais espanholas e portuguesas, na direção da existência das novas nações americanas, tá? São praticamente as que a gente conhece hoje, com algumas exceções, tudo bem? E o fato consequente é o interesse internacional, especialmente o estadunidense, por um lado, e por outro, do francês, em se aproximar dessas novas nações, estabelecendo relações de alguma forma amistosas ou privilegiadas, tanto diplomático quanto economicamente. Alguns historiadores, como o Miguel Rojas Mix e o Arthur Ardal, são sul-americanos, argumentaram que esse termo, os primeiros usos do termo, não eram necessariamente elogiosos a essa parceria. Ou seja, que o primeiro uso do termo era completamente oposto ao de apoiar projetos imperialistas nas Américas. Essa é uma polêmica muito significativa, tá? Por que essa é uma polêmica muito significativa? Porque há uma dissociação, há um debate e até mesmo, naturalmente, uma divergência ao longo de todo o final do século XIX nos debates nacionais em que, por um lado, a ideia de América Latina era uma ideia desejável. Por quê? Porque era um instrumento estratégico de união de jovens nações com estados recém-independentes que buscariam, por sua vez, a melhor forma de garantir a sua autonomia, a sua sobrevivência diante de todas as incertezas do que o sistema internacional da época proporcionava. Vale lembrar que nessa época, o século XIX, especialmente a primeira metade, todas as montanhas atlânticas tremiam. Peter Lineburg já nos falou sobre isso num texto super importante que vocês vão poder conhecer com muita tranquilidade na bibliografia, hoje, inclusive, em língua portuguesa. Por outro lado, se alguns eram apologéticos, faziam apologia a essa unidade, a essa identidade, se não unidade, latino-americana, outros se aproximavam de uma ideia que, como, por exemplo, Joaquim Nabuco se refere em alguns textos, era uma ideia, como a gente está vendo aqui no slide, monroísta, afinada à doutrina Monroe, que é a política externa americana que se inaugurou durante o governo de James Monroe, em 1823. Em que a gente tem aqui, então, vamos chamar assim, uma certa forma de compreender sinteticamente, sem nenhuma pretensão em dar conta de todo o resultado da discussão, mas se nós tivéssemos que compreender sinteticamente quais eram essas possibilidades, nós poderíamos, grosso modo, centralizá-las em duas grandes tradições. Uma primeira tradição latino, isso eu estou falando, evidentemente, do século XIX. Ok, pessoal? Vou até frisar aqui. Primeira metade do século XIX. Ok? Nós teríamos uma primeira discussão
uma discussão de natureza latino-americanista que tenderia a se dividir em duas grandes interpretações. As primeiras de pró-unidade em favor da autonomia, tudo bem? Vamos chamar assim, ou seja, dos intelectuais que compreendiam que era importante ou trabalhar pela identidade ou pela unidade em favor da autonomia, e por outro, um outro grupo de intelectuais, um outro grupo de ideias que basicamente se orientou a se aproximar da possibilidade francesa, da proximidade com essa potência alternativa, como uma forma de obter relações positivas com países fortes, grandes, como era a França, sem dúvida alguma, na Europa. Então, nós poderíamos dizer que são latino-americanistas raiz, vamos brincar assim, e latino-americanistas afrancesados. E do outro lado, nós teríamos, especialmente no pensamento brasileiro, um predomínio muito recorrente do monroísmo. O que seria esse monroísmo, para a gente compreender ele bem? Seria a ideia de uma aproximação estratégica com os Estados Unidos, que explicariam que seriam uma excelente alternativa para se compreender como o Brasil, que afinal de contas já falava outra língua, não tinha interações profícuas com os países da região, ao contrário deles, que eram anti-escravistas, o Brasil era escravista, ao contrário deles, que eram republicanos, o Brasil era monárquico, ao contrário deles, que tendiam a ser estados pequenos, o Brasil era grande e expansionista, imposições que colocavam, em princípio, uma possibilidade do Brasil que priorizava essa geopolítica atlântica. Isso ocorreu desde a independência até a proclamação da República e durante a República Velha, em que o Brasil esteve ocupado por problemas internos e, por outro lado, ocupado por uma percepção geopolítica rigorosamente atlântica e privilegiadamente atlântica ao norte, em que fez com que o Brasil não compreendesse que o seu foco de política externa deveria ser a aproximação com esses vizinhos latinos, mas com os Estados Unidos, que já eram uma potência em ascensão industrial e naval. Joaquim Nabuco como embaixador em Washington e o Barão do Rio Branco como chanceler brasileiro trabalharam nas décadas de 10 e 20 ardorosamente por esse propósito. Tudo bem? O ponto alto da relação Brasil-Estados Unidos se deu mais à frente, nos anos 20 e 50 do século 20, no ínterim do ingresso brasileiro, mesmo que não permanente, no Conselho da Liga das Nações, nas interações por matéria-prima, nas interações que o Brasil teve com os Estados Unidos, em favor de vários outros eventos consequentes ao apoio brasileiro aos aliados na Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que foi fundamental para compreender não só a experiência da segunda metade do século XX no Brasil e a sua proximidade relativa com os Estados Unidos, mas também para compreender justamente como o Brasil e os Estados Unidos criam uma aproximação em assuntos estratégicos de extração mineral, de infraestrutura, tanto que dos trabalhos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, vários avanços importantes surgem no Brasil do século XX, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia da Vale do Rio Doce, o BNDES, uma série, inclusive, afetando diretamente a iniciativa de joint ventures de extração mineral na Amazônia, como, por exemplo, é o caso da Indústria de Comércio e Mineração, ECOME, aqui no Amapá, em uma joint venture americano-brasileira. A ascensão desses mesmos Estados Unidos da Segunda Guerra, como nós estamos falando isso, e no pós-Segunda Guerra, acabou proporcionando para esse sistema internacional uma realidade mais interdependente, mais reconhecedora
da sua complexidade, levando a gente a pouco, como sociedade internacional, sistematizar melhor a compreensão dessas regiões subcontinentais. Então, a ideia de América Latina, em síntese, na segunda metade do século XX, começa a perder um pouco de espaço para uma ideia de que existe a América do Norte, existe a América Central e o Caribe, uma área de influência geopolítica direta dos Estados Unidos, e uma diferenciação em larga medida consequente da faixa territorial pequenina, mas super importante para essa geopolítica bioceânica dos Estados Unidos, que é o Canal do Panamá, e os países abaixo do Canal do Panamá, que seriam essa terceira camada de relacionamento geopolítico dos Estados Unidos com o hemisfério, que seria a América do Sul. É claro que a Organização dos Estados Americanos, como a gente vai ver mais à frente, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, como nós vamos ver mais à frente, são extremamente importantes como um instrumento de relacionamento comunitário geral dos países americanos, criados, promovidos, em larga medida pelos Estados Unidos. No entanto, há muito mais do que isso em jogo. E uma síntese que a gente vai ver no próximo conteúdo é a perda relativa de espaço dos Estados Unidos da América, como essa grande influência, e sem dúvida alguma, apesar dos Estados Unidos se tornarem uma referência global na Segunda Guerra Mundial e depois dela, a revolução, especialmente a cubana, mas todo o processo de descolonização do Caribe nos anos 50 e 60 vão colocar um desafio para a política externa americana, e a ideia de América Latina começa pouco a pouco a ceder espaço para outros conceitos, como especialmente nos anos 80 vão entrar em rodadas de negociação, que é a ideia de América do Sul também. Então, para tentar responder a pergunta, o conceito de América Latina é válido? É. Ele é historicamente circunscrito, teve uma importância muito grande no debate intelectual sul-americano e latino-americano nos anos 50, 60 e 70 do século XIX, quando ganhou uma projeção inédita, muito por consequência dos processos de independência se consolidarem na América do Sul e na América Central, mas esse debate, ao mesmo tempo que é válido, ele é muito controverso, não só pelas suas origens, mas pelos diversos posicionamentos que acabaram ocorrendo como consequência, ora desse interesse em unidade, ora nesse interesse em se aproximar estrategicamente dos Estados Unidos ou da França, que são potências externas ao continente. Ok, pessoal? Por hoje é só. Esse conteúdo em seguida vai continuar sendo explorado e eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigado.